Boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez chegando na presença de Deus. Celebrar a Deus. Neste momento, Senhor. Amado Rodrigues, abençoa a live do seu ser. Celebrando a Deus mais uma vez na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e bendito, soberano ao nome do Senhor, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Irmã Ângela. Ao vivo, irmã Ângela, com a live no Facebook, tá bom? Seja minha convidada lá. Aleluia. Soberano do Senhor. Nessa tarde eu quero falar um pouco sobre covardes, desatentos e valentes. Amém? Eu quero falar nesse tema. Covardes, desatentos e valentes. É uma live muito bacana. Essa mensagem vai tocar o teu coração, eu sei. Vai ser bênção. Nessa tarde eu quero falar. Glória a Deus. Covardes, desatentos e valentes. No livro de Juízes, fala sobre Gideão. Eu quero falar nesse tema. Juízes, capítulo 7. Juízes capítulo 7 é muito versículo, até o versículo 21. Mas eu vou ler apenas o primeiro versículo. Gideão derrota os midianitas. Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos medianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que você derrote os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Diga ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Olha, eu não vou ler os textos todos, porque o texto é grande. Mas não é fácil quando você está em grande batalha e você sabe que você só vai vencer esta batalha se você tiver literalmente
na presença de Deus. Se você tiver Sem Deus você não pode vencer nada. Não. na presença de Deus, sem Deus você não pode fazer nada. Então, no Monte Gilboa, Gideão tinha muita gente com ele. Deus disse a ele: Gideão, mande muitos retornarem para casa. E eu quero falar sobre covardes, desatentos e valentes. Eu queria saber qual grupo que você vai fazer parte. O grupo dos covardes, o grupo dos desatentos ou o grupo dos valentes? Que você vai fazer parte dos covardes, dos desatentos. Essa mensagem tem como objetivo hoje te levar você mais perto daquilo que o Senhor quer que você seja, ou que sejamos. Amém, Antônio Oliveira, José Lima. Esta é a minha intenção. É que através desta palavra você possa experimentar mais de Deus. Mais de Deus. O texto lido nesta oportunidade, ele conta a história de Gideão. É a história de Gideão e do povo de Israel. Essa história se assemelha à nossa história também, nos dias de hoje. Ou a sua história. Gideão viveu na época dos juízes, uma época de altos e baixos na vida do povo de Israel. Naquela época não havia rei em Israel. E segundo a Bíblia, cada um fazia o que achava certo. Quando o povo se afastava de Deus, Deus permitia os inimigos derrotar o povo e castigá-los. Mas o povo de Israel se arrependia e eles clamavam a Deus. E Deus sempre levantava libertadores que libertava o povo da mão dos seus opressores. E este período durou aproximadamente 365 anos. Olha quanto tempo. 14 juízes julgaram a nação neste período de 365 anos. 14. E no dia de Gideão, o povo fez o que era mal perante o Senhor. E Deus levantou os midianitas que por 7 anos eles oprimiam Israel, destruindo o fruto das suas colheitas. Destruía tudo. E o povo clamou a Deus. E levantou Gideão, levantado por Deus, para livrá-los depois de fazer provas com Deus. Gideão reuniu um exército de 32 mil homens para lutar contra os midianitas. É muita gente, né? Gideão reuniu um exército de 32 mil homens para lutar contra os midianitas.
Na história de Gideão, existe 3 grupos de pessoas que, se você olhar para a igreja nos dias de hoje, Na história de Gideão, existe 3 grupos de pessoas. nos dias atuais, você vai ver que existem também 3 grupos de pessoas na igreja. 3. Você vai ver que existem também 3 grupos de pessoas na igreja. E quando eu falo de igreja, não estou falando de nenhuma igreja específica, mas estou falando de todos aqueles que vão buscar a presença de Deus, independente de sua denominação. Que vão buscar a presença de Deus, independente de sua. E há dentro da igreja esses 3 grupos de pessoas: os covardes, os desatentos e os valentes. E há dentro da igreja esses 3 grupos de pessoas: os covardes, os desatentos, os valentes. E que Deus possa abençoar que, após ouvir esta palavra, se você fizer parte dos primeiros 2 grupos, que é covardes e desatentos, você possa sair e passar para o grupo dos valentes. Amém? Porque boa coisa é você estar entre os valentes. Coisa miserável é estar entre os covardes. Eu vou analisar esses 3 grupos: covardes, desatentos e valentes. Primeiramente, eu vou ver o grupo dos covardes. Espero que você não esteja entre eles, tá bom? O versículo 2 e 3 diz: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim. O orgulho é um dos piores pecados que tem na vida do crente. O orgulho. O orgulho mata, o orgulho destrói a sua comunhão com Deus. Deus disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar o inimigo nas suas mãos. Porque daí vocês vão ficar orgulhosos e vocês vão achar que a sua própria força o libertou. Existe muita gente que acham que podem vencer sozinhos. Existem muita gente que acham que podem enfrentar Satanás sozinho e não podem. Nós precisamos entender que nós conseguimos as coisas, as vitórias, as bênçãos, não pela nossa força, mas pelas mãos poderosas do Senhor. Glória a Deus. Então Deus estava dizendo a Gideão: não é pela própria força. Então Deus disse a Gideão: todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Você pode ir embora. Então,
É isso que Deus falou, José Lima, irmão Jefferson Ferreira, Edileuza Maria. Deus, Ele não quer pessoas medrosas fazendo a sua obra. Ele não quer. Todo aquele que estiver com medo, pode ir embora. Volte para sua casa. Pode ir embora. E você sabe quantos que deixaram o seu armamento de guerra e foram embora? 22 mil homens partiram. 22 mil homens deixaram Gideão na mão. 22 mil deixaram a batalha. Você sabia que às vezes muita gente não quer dizer nada? Ah, aquela igreja tem 50 mil membros. Aquela igreja tem 22 mil membros. 50 mil, 100 mil, 7 milhões. Mas salvos só tem 10%, 5%. Mas salvos só tem 10%. Então a gente tem que tomar muito cuidado em dizer, nossa, aquela igreja é enorme, aquela igreja é de Deus. Será? Dos 32 mil homens de guerra, ficaram somente 10 mil. Gideão teve uma baixa de 22 mil homens que retornaram para suas famílias. A primeira lição que eu aprendo aqui, que estou te ensinando, é que neste texto é que Deus não trabalha com multidões. A primeira lição que eu aprendo aqui, Deus não trabalha com multidões. Deus trabalha com minoria. Deus não trabalha com multidões. Deus trabalha com minoria. E aqui também nós aprendemos que Deus também não trabalha com quem faz as coisas por obrigação. E aqui também nós aprendemos que Deus também não trabalha com quem faz as coisas por obrigação. Se você estiver aí vendo este vídeo, esta transmissão por obrigação, você pode ir embora para casa. Se você estiver aí vendo este vídeo, Tudo que você fizer para Deus, você tem que fazer com amor, com liberalidade. Você tem que amar as coisas de Deus. Você tem que amar a palavra de Deus. E muito pouca gente gosta da palavra de Deus. Muito pouca gente. Eles não estão nem aí para a palavra de Deus. Estamos vivendo em uma era onde as pessoas estão preocupadas mais com elas mesmas, não com Deus, nem com os outros, nem com a obra de Deus e nem com a palavra de Deus. Havia ali com Gideão 32 mil pessoas, das quais 22 mil estavam ali por obrigação. 22 mil estavam ali por obrigação. Estavam ali porque foram obrigados a ir para ali.
Deus não quer que você faça nada por obrigação. Não estava ali porque amava a Deus. Não. Não estava ali porque amava a Deus. Ou porque amava a nação de Israel. Não estava ali porque amava a Deus. Ou porque amava a nação. Entendeu, Terezinha Ribeiro e João Lucas? Estava ali por obrigação. Estava ali por obrigação. Estava ali por obrigação. Não estava ali porque amava a nação de Israel. Obrigação. Não estava ali para proteger suas terras. Não estava ali porque amava a nação de Israel. Estava ali por obrigação e eram os medrosos. Para proteger suas terras. Estava ali por obrigação e era medroso. Dezenas de pessoas hoje fazem a obra de Deus por obrigação. Vão à igreja por obrigação. Dezenas de pessoas hoje fazem a obra de Deus por obrigação. E esta maioria de pessoas que estavam ali só por obrigação foi logo de cara descartada por Deus. Vão embora. E esta maioria de pessoas que estavam ali só por obrigação foi logo de cara descartada por Deus. Eu não quero saber de vocês. Eu não quero trabalhar com gente preguiçosa. Eu não quero ter aliança com gente que não tem coragem. Eu quero trabalhar com gente preguiçosa. Eu não quero ter aliança com gente que não tem coragem. A igreja está cheia de gente que adora por obrigação, que serve por obrigação, que canta por obrigação, que prega por obrigação, que visita por obrigação. Que serve por obrigação, que canta por obrigação, que prega por obrigação, que visita por obrigação. Ah, eu vou na igreja porque eu sou obrigado. Entendeu? Quando Deus mandou Gideão mandar voltar para casa os covardes, 22 mil homens retornaram na hora. Quando Deus mandou Gideão mandar voltar para casa os covardes, 22 mil homens retornaram na hora. A igreja está cheia de gente covarde, entendeu, Rosimeire? Gente que fazem fofoca. Gente que fala mal dos outros. Gente que fala mal de Jesus. Gente que fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal da igreja. Alguns chegam ao ponto de dizer: eu sou obreiro e se eu não for, o pastor tira meu cargo. Estão na igreja por causa de cargo. Estão na igreja porque recebem salário. São empregados da igreja. Estão na igreja porque recebem salário. Eu não entendo. Ah, se eu não for na igreja, o pastor vai me tirar da posição. Ah, eu vou à igreja porque minha mulher é crente. Tem isso também. Muitos maridos falam isso. Eu vou na igreja porque minha mulher é crente. Porque se eu não for, ela larga de mim. Ela me abandona. Eu vou porque meu pai vai, mas só vou porque sou obrigado. Não é assim? Eu vou porque meu pai vai, mas só vou porque sou obrigado. Porque se fosse por minha conta eu nem ia. Tem gente que fala desse jeito. Porque se fosse por minha conta
Se for por minha conta, eu não vou na igreja. Eu nem quero aparecer na igreja. Eu não gosto de ficar dizimando, ofertando, dividindo meu salário com a obra de Deus. Eu não gosto. Eu já ganho tão pouco, ainda eu vou ter que ficar dando dinheiro ao pastor, sustentar pastor, família de pastor. Gente, é muita coisa, viu? Ainda para escandalizar mais, você liga o YouTube, você começa a ver no YouTube pessoas ridicularizando o Evangelho. Ainda para escandalizar mais, você liga o YouTube, você começa a ver pessoas ridicularizando o Evangelho. Ainda tem gente escandalizando, falando mal, escandalizando a obra, e por aí vai. É muito triste, né, amados? E a tendência, amado, infelizmente, é piorar cada vez mais. Infelizmente. Rosimeire Esteva, paz do Senhor, minha querida. É sempre assim. Infelizmente, é sempre assim. Há um garoto pregando no YouTube aí, ele tem uns 14 anos de idade. Ele estava dizendo que quando você dá R$1.000 para a obra de Deus, isso não é sacrifício. Se não for sacrifício, é o quê? Deus não quer nada forçado. Ele não quer nada forçado. Por obrigação, não. Por essa razão, Paulo, ele dizia: contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Não importa se você não está congregando, continue pregando o Evangelho. A Bíblia não diz que você tem que congregar para pregar. Você tem que congregar para socorrer o aflito. Se você não está indo em igreja nenhuma, pregue a palavra, anuncie o Evangelho. Anuncie nas praças, anuncie no metrô, anuncie nas ruas, anuncie no mercado. Aonde você for, na padaria, no açougue, fale de Jesus. Você está entendendo? Se você fazer de boa vontade, você vai ter recompensa. Mas se de má vontade, você apenas desempenhou um cargo que foi confiado. E muita gente está dentro da igreja cantando, pregando, falando, louvando, orando. Está apenas cumprindo um cargo. E muita gente está dentro da igreja cantando, pregando, falando, louvando, orando. Deus quer pessoas para fazer a vontade dele. Pessoas dispostas, pessoas corajosas. Sabe por quê? Porque é ruim trabalhar com covarde.
Covarde ele puxa para trás. Pessoas corajosas, sabe por quê? Covarde, ele não deixa você ir adiante. Ele tem medo. Porque é ruim trabalhar com covarde. Desanima a turma. O covarde ele puxa para trás. Ele diz que coisas que não vão dar certo. O covarde ele não deixa você ir adiante. O covarde, ele é pessimista. Está sempre cansado. Ele dá no pé nas mais impróprias horas da batalha. Na hora que o líder está precisando dele, ele diz: eu não posso. Está sempre cansado. Ele dá no pé nas mais próprias horas da batalha. Na hora que o líder está precisando. Quando Moisés, ele chama os 12 espias de Moisés, é um exemplo típico disto. Olha, tinha 10 covardes ali que disseram: vinde também os gigantes. Vimos os gigantes. Quando Moisés ele chama Vimos os descendentes de Anak, diante de quem 10 covardes ali que disseram: parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Números 13 e 31. os gigantes. Vimos os descendentes de Anak. Diante de quem parecíamos gafanhotos. Enquanto Josué e Caleb falavam: a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa. Os outros 10 falavam: não, lá tem gigantes. Não dá. Enquanto Josué e Caleb falavam: Nós somos deste tamanhinho perante eles. manda leite e mel. A terra é maravilhosa. Agora você vê o ponto que a covardia Tem gigantes. Não dá. Nós somos deste tamanhinho perante ele. o ponto que a covardia leva as pessoas. Agora você vê o ponto que a covardia. Quando eles dizem que diante dos gigantes Covardia leva as pessoas. pareciam gafanhotos. Era o mesmo que dizer que os gigantes tinham mais de 20 metros de altura. O que, claro, que não era verdade. Não era. Quando eles dizem que diante dos gigantes parecia um gafanhoto, era o mesmo que dizer que os gigantes tinham mais de 20 metros. O medroso sempre aumenta a coisa. O medroso que crê em assombração. O medroso crê em casa assombrada. O covarde crê em cemitério assombrado. Sempre aumenta a coisa. O medroso que crê em Tem medo de escuro, dorme só com a luz acesa. medroso crê em casa assombrada. O covarde crê. O que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos é que o covarde aumenta o tamanho do problema. Tem medo de escuro. Ele aumenta o tamanho do problema. E ainda contamina os outros. Irmãos, é que o covarde aumenta o tamanho do problema. E ele vai contaminando. A Bíblia diz que o medo contamina outros. Quando Moisés iria com os guerreiros para a batalha, ele falava assim: ó, todo homem medroso não saia para a batalha, fique em casa, fique com a esposa, fique com os filhos, fique com a família. Porque se você estiver medroso no meio da batalha, o exército vai perder a guerra. Homem medroso, não saia para a batalha. Fique com os filhos. Nos dias de hoje também há covardes no meio da igreja. Porque se você estiver medroso no meio da batalha, o exército vai perder a guerra. Mas nesta noite eu quero que você profere comigo estas palavras: eu rejeito a covardia. Escreva aqui no chat: eu rejeito a covardia. Nesta noite eu quero que você profere comigo estas palavras. Eu rejeito a covardia. Agora vou falar do segundo grupo, os desatentos.
Há também o outro grupo no meio de nós que é o desatentos. Veja o que diz o versículo 4 e 6. O Senhor tornou a dizer a Gideão: há ainda gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira das águas. E o Senhor disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro. O cachorro bebe água assim, ó. Ele põe a língua. Não é bem assim, mas deu para você entender? O cachorro bebe água assim, ó. Amém, irmã Rosimeira? Ele põe a língua. Ô, glória, né, Terezinha Ribeiro? Não é bem assim, mas deu para você entender. E aqueles que se ajoelharem para beber, o número dos que lamberem a água, levando a água com as mãos à boca, esse irão com você. E aqueles que se ajoelharem para beber. E o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Esse irão com você. Só 300. Tinha 32 mil guerreiros, só ficou 300. 300 homens foram vigilantes, à medida que bebiam água, estavam olhando para frente, atentos, com o que poderia vir pela frente contra eles. Tinha 32 mil guerreiros, só ficou 300. Aleluia! Os homens foram vigilantes, à medida que bebiam água, estavam olhando. Mas o que beberam água lambendo como um cachorro são aqueles que não são vigilantes, são desatentos e representam o segundo grupo no qual estamos falando. Mas o que beberam água lambendo como cachorro são aqueles que não são. Glória a Deus, aleluia, tá dando para entender? 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 O segundo grupo ele é composto por pessoas que dispuseram ir para a luta, mas estão desatentos, não estão vigilantes e continuamente são enganados pelo diabo e caem em pecado, caem em tentação. Quem sabe você faz parte deste grupo. Continuamente são enganados pelo diabo e caem em pecado, caem em tentação. Faz parte do grupo dos desatentos. Você até vem na igreja, participa dos trabalhos, ajuda na obra de Deus, mas infelizmente você está desatento. Você está desatento. Repita comigo, desatento. O pregador prega, mas você está cochilando. Oh, o que tem de gente que dorme na igreja na hora da mensagem. Acontece milagre no meio do povo de Deus, mas você está voando. Está longe. Você não vigia. Você não presta atenção no que acontece ao seu redor. Acontece milagre no meio do povo de Deus, mas Você está completamente desligado. você não vigia, Está desligado. você não presta atenção no que acontece ao seu redor.
Como aqueles 9.700 guerreiros, homem de Gideão, você está bebendo água sem tomar cuidado com o que ocorre ao seu redor. Tem que ter cuidado, amado. Eu tenho uma palavra para você que se identifica com este grupo de pessoas. Deus quer te usar. Mude o seu modo de viver. Eu tenho uma palavra para você que se identifica com este grupo de pessoas. Jesus não pôde usar os discípulos enquanto eles não estavam despertados. Jesus então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Jesus então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Você não pode vigiar nem por uma hora. Disse ele a Pedro: Vigiem, você está dormindo? orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 37 e 38. Deus quer usar você, mas você tem uma vida cristã de altos e baixos. Ele não vai poder fazer isso. Como é que Deus vai usar uma pessoa que tem altos e baixos? Eu quero que você deixe o grupo dos desatentos. Saia do grupo dos desatentos. Saia do grupo dos desatentos. Eu quero que você deixe o grupo dos desatentos. Saia do grupo dos desatentos. Saia do grupo dos desatentos. Glória a Deus, aleluia. Então eu creio que você precisa entender que se você for desatento, não vai dar. Não dá. Você precisa. Bruno Antônio, seja bem-vindo, irmão Bruno. Se você for desatento, não vai dar. Eu quero voltar para Jesus, amém? Então volte. Volte hoje, meu querido. O Senhor te espera de braços abertos. Olha, porque o desatento não enxerga o que precisa ser feito. Ele não se dá conta das coisas. Coisas que estão acontecendo ao redor e ele perde a bênção de Deus. Por isso hoje é o seu dia. Seja um crente vigilante. A vigilância é algo tão importante que Jesus colocou ela à frente da oração e disse: vigiai e orai. Eu quero agora falar com vocês sobre o grupo dos Os Valentes. Os Valentes. Nós vamos ver agora os valentes.
O versículo 7, ele diz: o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Deus quer que você faça parte deste grupo, do grupo dos 300. Este é o mais especial. É aquele que conhece a Deus e é conhecido por Ele. É a nata. É a elite. É a fina flor. É a menina dos olhos de Deus. Não são muitos. São poucos. Mas são suficientes. Dos 32.000 que saíram com Gideão, só 300 faziam parte do grupo dos valentes. Quando Jesus mandou escrever a carta de Sardes no Apocalipse, ele falou a respeito de pessoas do grupo especial. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Apocalipse 3 e 4. Entendeu o que Jesus fala aqui? Uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Deus não precisa de multidões. Ele precisa de homens e mulheres valentes, corajosos para fazer a sua vontade. Valente não é ser brigão, encrenqueiro, valentão, no sentido do que o mundo entende por valente. Valente para Deus é aquele que faz a sua vontade e não se envergonha de dar bom testemunho dele em qualquer lugar. Este é valente. Valente para Deus é aquele que não cede os prazeres que o mundo oferece, mas permanece obedecendo a palavra de Deus, nem que por isso seja ridicularizado e zombado pelo mundo. Esse é valente. Deus está à procura de homens valentes, como Gideão, os seus 300 homens, que venceram um grande exército inimigo, não com espadas, nem com lança, mas com tochas e trombeta nas mãos. Não é na nossa força que vencemos, mas é na força do Senhor nosso Deus. Então não temos o que temer. Aleluia. Deixe de lado todo medo de que não vai ser capaz. Deixe de lado toda insegurança, toda timidez. Deixe de lado todo desânimo, todo pecado, toda reclamação, toda murmuração. E venha fazer parte do maior exército dos valentes de Deus, de Jeová. Seja um valente do Senhor hoje. Gideão venceu com tochas, vasos e trombetas. Agora imagine a vergonha do exército inimigo ser derrotado sem armas. É isto que Deus faz na vida dos valentes. Ele derrota os nossos inimigos e os deixa envergonhados diante de nós. Olha, você quer saber de uma coisa? Cai fora do grupo dos covardes. Cai fora do grupo dos desatentos. Venha para o grupo dos valentes, pois ainda tem vaga. Você vai experimentar coisas que você nunca imaginou. Você nunca imaginou. É no grupo dos valentes. Aleluia.
E eles venceram pela graça de Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Em nome de Jesus. Com outra live. Em nome do Senhor.